Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do TMGcast. Eu me chamo Amanda Brito. Eu sou Danilo Máximo e hoje nós vamos falar sobre o impacto da cultura no social e a transformação de vidas através do movimento do samba, da cultura e tudo mais. O nosso convidado é o Caio Davi, ele que é presidente do Instituto Beija-Flor e vice-presidente da Escola Mirim Sonho do Beija-Flor. Seja muito bem-vindo ao TMGcast, Caio. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês, trocar ideia sobre algo tão importante, né? Muita gente pergunta coisas relacionadas a isso, então é um prazer muito grande ter esse espaço. Agradeço demais falar de cultura, falar de social, falar de escola de samba, falar da nossa cidade. E é isso, vamos embora trocar essa ideia. Sim, nós que agradecemos a sua presença e assim é muito importante bater essa bola, conversar, sobretudo olhar para o samba além, Com né, de certeza. como consegue mudar a vida realmente das pessoas Muito. e o social ali Entender que o pertencente. samba não é só um samba, né? É, É um É social muito que além, de toda uma cidade. com certeza. Muito mais profundo do que isso. Sim. Caio, para começar, eu queria te perguntar sobre você e a relação com a sua família, porque você é da família Davi, uma família com uma história muito forte em Nilópolis e na Beija-Flor, né? Como foi crescer dentro desse ambiente e em que momento você entendeu que também queria seguir esse caminho do samba? Porque poderia ser da família e, não quero ir pro Sim, samba. sim. Então, quando você percebeu isso? Cara, então, eu sou da família e sou nascido e criado em Nilópolis, o que é um pouco diferente de vários primos meus, que foram já criados na Barra. A gente já é da terceira geração ali do Dionísio, né? Então, as coisas, para alguns, se distanciaram um pouco, mas como eu fui sempre criado em Nilópolis, meus amigos são dali, então eu sempre consumi a escola, né? O que a família construiu, né? Esse legado palpável que a gente tem na cidade, né? E sempre dialoguei com isso. Então, na escola, o meu tio Farid era prefeito na época, então quando ele ia lá para a gente cantar o hino nacional, ter ele ali, as pessoas, nossa, é teu parente. A gente, criança, endeusava muito essas coisas, então tudo teve nada era muito normal, né? Sempre tinha uma questão ali de ser um pouco diferente, estar nessa posição, de ter esse conhecimento, né? E todo esse impacto, né? Quando a gente vive a rua de Nilópolis, a gente recebe esses testemunhos, né? Tanto do meu avô, tio Nelson, tio Anísio, tio Farid, tio Miguel, todos os irmãos ali. Eu sempre ouvia as histórias deles e isso ia me cativando, né, nesse sentido amplo do samba, né? Não só da escola, mas também do social, que é uma vertente muito forte na minha família, desde do social institucional, mas primeiro também desse interpessoal, que era feito na rua, né? Pelo simples fato de querer ajudar, de querer estar impactando, de colocar a cidade no mapa, a questão político-social também, né? Então isso sempre esbarrou em mim de alguma forma. E eu sempre achei legal, porque eu sempre gostei de gente, sempre gostei de me comunicar, de fazer amizade, de entender o ponto de vista. E aí eu não sei te falar quando que eu decidi, né? Mas eu sempre estive de alguma forma relacionado até o momento que o Gabriel, pô, já que você já está envolvido, vamos institucionalizar isso, vamos profissionalizar isso, né? E decisão mais do que acertada, que eu estou muito feliz onde eu estou. Acho que é daí para frente, a gente sempre está muito empenhado em melhorar e aumentar tudo isso que a gente vem fazendo. Eles são muito queridos, né, em Nilópolis, todos eles, assim, das pessoas se emocionarem de estar. Eu pude presenciar, que eu também sou nascido e criado em Nilópolis, então presenciei várias vezes as pessoas Uhum. falando o amor e tudo mais. Isso acaba passando também de geração. Você tem sentido isso, esse carinho? Muita coisa, né? Principalmente porque a gente está na rua, né? Eu acho que assim, a gente não, o legado ele é muito bonito e a gente tem que manter. Existe uma preocupação, né, dessa nova geração em que isso se mantenha, porque a gente sabe que o que mantém isso vivo é a entrega, né? Não adianta eu vir Sim. aqui falar sobre o que foi feito se eu não tenho ideia ou se eu não quero continuar fazendo, né? A gente sempre fala que eles passaram tempos muito difíceis e criaram tempos melhores pra gente, né? O meu ponto de partida hoje não é o mesmo ponto de partida que eles tiveram. Eu tenho facilidades aqui à minha disposição, mas que eu faça disso uma ferramenta de potencializar até onde eu posso chegar, né? Porque eles estruturaram. Então vamos continuar melhorando. O Gabriel é um cara que pensa muito isso, né? O Gabriel é um cara que faz muito isso. Todas as revoluções, né, muito benéficas que ele vem fazendo na Liesa, que a Beija-Flor faz isso com o Almir, né? O Almir é um grande gestor, né? Ele tem uma presença, uma capacidade, um poder de decisão, óbvio, com uma base de colaboradores muito forte, mas de você realmente profissionalizar e tornar melhor, porque é um movimento no carnaval, é um movimento em políticas públicas, de estar sempre profissionalizando mais, porque a exigência de quem consome está sendo sempre maior, Sim. né? Então eu acho que tudo vai passar por isso,
e a nossa continuidade também. A gente tem que profissionalizar e melhorar o que já foi feito. Sim, é interessante falar também sobre o seu Almir, sobre o Gabriel, que eles vêm fazendo. E eles estão super convidados a estarem aqui com a gente, né, Venham, Amanda? Verdade, venham. verdade. Já mandamos e-mail, a gente está esperando Vou por fazer uma aqui. forcinha também. Verdade. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Instituto, né? Claro. E quais são as principais ações que desenvolve hoje no Instituto? Cara, hoje no Instituto, a gente tem muita ação, né? As principais que eu sempre gosto de explicar pelas pastas que a gente tem, né? Gastronômica, acadêmica, esportiva, cultural e inclusiva, né? Dentro dessas 5 pastas eu tenho quase praticamente centenas, né, de opções a ofertar para o nosso povo, né? O que eu mais gosto, não o que eu mais gosto, mas o que eu acho mais necessário é o nosso núcleo inclusivo. Até porque a gente, falando de política pública, a gente não tem um governo que entrega o que se é necessário, nem perto do que se é necessário quando a gente fala sobre a pauta do autismo, sobre a pauta da inclusão, de fato. E a gente tem um núcleo que a gente está atendendo com qualidade e com um quantitativo muito interessante. E a gente atende não só a pessoa que precisa, mas como a família. Eu preciso capacitar essa família para que ela continue o atendimento em casa. Eu preciso entender essa mãe. Estava batendo esse papo, né? 90% dessas mães que são mães atípicas, elas não têm o pai presente. Então a gente acaba sendo um alicerce ali para potencializar que esse filho, essa criança, né, ou esse adolescente ou esse adulto, que o autismo não tem idade, que ele consiga ser o mais independente possível para que a mãe dele consiga ter essa liberdade maior. Eu vou frisar sempre que eu falo a mãe, porque é a maioria das pessoas que me procuram lá, né? Raramente o pai vai. Então sobra para a mãe, então a gente quer que ela se cuide, quer que ela faça uma hidro, quer que ela faça um pilates. Então nesse mecanismo a gente nunca vai ter alguém fazendo uma coisa só lá dentro. Hoje eu devo ter 7.000 vagas ocupadas, tenho 7.000 pessoas não. Por quê? Porque cada pessoa faz pelo menos 3 coisas ali. 3 por baixo, tá, gente? Tem gente que eu falo que é sócio meu lá, que faz 5, 6, 7 atividades, eu vejo a pessoa mais do que meus funcionários. Falo, pô, já é meu sócio aqui dentro, vamos embora, vamos trabalhar. Mas o núcleo inclusivo, a gente tem a turma de monitoria, né, que a gente tira esses jovens da rua, a gente dá R$ 500 por mês, eles ficam 1 ano e meio com a gente, fazem gestão financeira, gestão de pessoas, inglês, palhaçaria e várias atividades como posso falar, nessa escala operacional do Instituto. Então ele vai saber da secretaria um pouco, vai saber da gestão um pouco, vai saber do operacional um pouco, e nos últimos 6 meses ele vai para a área de atuação que ele almeja. Então lá a gente tem gente que quer ser professor de beach tennis, ele vai ser o monitor dessa pasta que eu tenho essa atividade. Quer ser monitor de futebol, ele vai ser monitor do professor de futebol. Quer ser barbeiro, vai ser monitor da parte de estética. A gente tem lá uma monitora da parte de enfermagem, porque ela quer estar fazendo técnico de enfermagem. Então a gente joga eles para o local de mercado de trabalho que eles desejam e muitos deles a gente contrata para trabalhar com a gente. E aí eu costumo dizer que a gente tem o nosso case social completo. Eu contratando ou o mercado de trabalho puxando para o serviço que eles querem. Porque aí eu crio que a independência dessa pessoa, ela entende que ela gera uma renda. Porque o social, ele é isso. É óbvio que o projeto, que o Instituto, ele é muito importante. Mas sem o jovem querendo potencializar e confiando no seu potencial, eu não vou conseguir entregar. Então é que ele entenda que a oportunidade eu estou dando, mas eu tenho mais interesse em quem é capaz de pegar essa oportunidade. E quando ele faz isso, é sobre ele, não é sobre a gente. Sim, no caso, foi falado sobre tudo que é feito lá, mas explica um pouco pra gente, o que é o Instituto, quanto tempo ele está lá no Beija-Flor, Uhum. né? Quanto tempo você está lá como presidente? Fala um pouquinho sobre o Instituto em si, Eu, por como favor. presidente, vai fazer uns 2 anos, né? Antes eu comecei como professor, depois virei coordenador cultural, dava aula de teatro lá, virei coordenador cultural, depois virei diretor e cheguei à presidência depois. A gente sempre manteve próximo da família, para que a gente continuasse tendo essa gestão próxima do tio Anísio, que é um cara que ama o social, idealiza demais isso, ele quer estar sempre sabendo o que está acontecendo. Só que o Instituto, eu gosto de falar que, como um polo social, que é o que a gente tem hoje, ele tem pouco tempo. Só que há muitos anos já, a Beija-Flor já faz esse tipo de ação social, né? A gente sempre teve a distribuição de quentinha, sempre teve as cestas básicas, sempre tivemos o projeto do Carnaval com a Selminha, o projeto do Jiu-Jitsu com o Elan Santiago, que está no Catar hoje, e tínhamos também a natação com a Adriana, enfim, só que eram coisas separadas. Até o momento que o Gabriel vira e fala, sempre o Gabriel, né? Ele vira e fala, pô, por que a gente não junta isso? E vamos profissionalizar isso, né, receber emenda, receber lei de incentivo, ter os nossos padrinhos que colocam o dinheiro para ajudar a gente, Dionísio, nosso grande financiador, assim como o Gabriel, assim como o Almir. E aí a gente
começa a entender que podíamos ser esse grande polo social que hoje dialoga com uma variedade absurda de opções, né? Mas ele existe já há bastante tempo, eu não sei te falar quanto tempo que os projetos eram esporádicos, eram independentes, então aconteciam da maneira que as suas respectivas pastas desejavam, só que sempre esteve presente na quadra, né? E deve, se eu não me engano, tem uns 5 anos que a gente já vem fazendo esse trabalho e crescendo dessa forma que a gente está hoje, que pô, a gente tem 2 quadras de areia, piscina semiolímpica, piscina com adaptação para cadeirante, temos mais de 20 salas, temos o nosso atendimento do núcleo inclusivo, temos uma sala de informática, enfim, a gente tem uma sala de luta com lona, com bem lindona mesmo, toda personalizada do Instituto. Então hoje a gente tem uma estrutura realmente ali de ponta, ainda mais falando de projeto social. As crianças da creche, eu vi também que fui da creche, né? E essas crianças que estão na creche, na escola, elas também podem migrar, já são migradas direto? Com Como é que certeza. funciona Primeiro, isso é uma hoje? honra saber que você foi da creche. A gente fica muito feliz quando a gente conta alguém que passou por lá, que atesta a qualidade. Né? A creche já é um trabalho que é em homenagem à minha bisavó, né? Júlia Abrão. E é um trabalho que já é concreto, né? Ao longo de muitos anos vem acontecendo e a gente sempre colhe frutos dessa educação, né? A educação é a base de tudo, é a maneira que a gente tem para resolver tudo que tem de errado no nosso país. E realmente, quando eu assumo a presidência da creche, a primeira coisa que eu falo para essas mães é: mãe, eu posso entregar natação para o seu filho, posso entregar várias atividades na areia, posso entregar aula de inglês, posso entregar teatro, posso entregar as terapias do núcleo inclusivo. Então me procure no Instituto, porque quem é meu aluno aqui vai ser meu aluno lá, e quem é meu aluno lá vai ter direito a me pedir uma vaga daqui. Então a gente ajustou, eu e o Anderson, abraço Anderson, nosso gestor lá da creche, a gente ajustou bem legal isso. E tá funcionando. Eu tenho hoje já esse intercâmbio acontecendo. Óbvio que, como a creche é de um lado da cidade, o Sim. Instituto é do outro, não é todo mundo que tem essa capacidade de ter essa mobilidade de fácil acesso. Nossa, Mas quem consegue tá usufruindo com certeza, até os próprios pais, né? Que eu legal. tenho muita coisa para adulto, muita coisa para idoso também, né? Não é só para criança. Então esse intercâmbio ele rola e é bem bacana. Legal. Sobre o Instituto, assim, o Instituto atende, né, 7.000 Tenho 7 pessoas. mil vagas ocupadas. 7. Eu gosto de falar das vagas. Sim. Quando que você percebeu o real impacto, assim, social desse trabalho? Foi desde o início ou após indo juntando todos esses projetos e vendo as pessoas correndo atrás? Porque teve um dia lá que, na verdade, em um dia, 3.000 vagas foram Foram 2 preenchidas. dias. Em 2 dias Em a 2 gente dias. bateu 3.224 vagas. E eu só tinha 2.044 disponíveis. Então, Mas eu dei imagina a meu jeito de dimensão. colocar todo mundo. Imagina a dimensão. Sim. Foi muito rápido. A procura é muito grande. As pessoas perguntam, por que você não divulga? Porque eu não tenho tempo. Porque se eu posto no Instagram, já tem uma fila enorme lá e realmente a demanda é muito alta. As pessoas procuram muito. Nilópolis tem a maior densidade populacional, demográfica, né, da Baixada e uma das maiores do Brasil. É muita gente por metro quadrado. Então eu tenho muita necessidade ali. Inclusive eu falo que a Beija-Flor é um grande captador social para que a gente entenda a necessidade do nosso povo e tenha braços para resolver. O Instituto surge dessa ideologia, né? Então eu tenho muita gente que precisa, muita gente que não tem condição de pagar. Então eles vêm, sabem que é de qualidade, sabem que a gente olha de perto. Eu olho de perto, eu tô lá todo dia, É isso que eu ia falar. atestando, Você todos os bota dias a eu tô mão lá. na massa mesmo, Sim, né? Tá e presente em gosto tudo. muito. E aí dessa forma a gente consegue mapear, entender essa entrega, né? Qual foi o início da pergunta mesmo? Só Sobre pra o não fugir. impacto, quando você percebeu realmente o Desde o impacto. início, quando eu comecei a dar aula, eu já sentia um pouco desse impacto. E eu acho que cada pessoa, quanto mais ela vai entrando dentro do instituto, ela percebe o quão grande é aquilo ali. E a nível emocional também, porque tem situações que te emocionam. Tem 2 situações, assim, que me impactaram muito, né? Uma é um case, né? A gente tem muitos cases lá dentro, muitas pessoas que começaram no Instituto. Andressa, que é o meu RH, Gustavão, que hoje é o meu coordenador esportivo, começou como faixa branca, hoje é mestre, né? É um cara que responde por toda a minha parte esportiva e é um cara que sai para palestrar, que sabe do que está falando, que se potencializou, confiou nele e hoje ele é um cara muito respeitado. Sempre que eu falo sobre educação física, sobre luta em Nilópolis, todo mundo sabe quem é o cara. O cara é muito bom, né? O Danilo, que é o nosso subcoordenador. Enfim, eu tenho muita gente que é cria da casa, que começou no instituto e hoje trabalha comigo. Isso é muito legal porque são cases de que eles comunicam para quem está começando que, pô, olha onde eu cheguei, olha onde você pode chegar.
Isso é bem legal. Tem pessoas como aquelinha que foi treinar hoje com a gente, inclusive, campeã mundial, ganha tudo no jiu-jitsu, procurou a gente para falar: eu comecei aqui, eu quero levar a marca de vocês pro mundial. Não quero nada, quero só devolver, porque eu tenho muita gratidão a esse lugar. Cara, isso é muito legal. E aí eu gosto de falar muito do Gabigol, né? Ele é uma das pessoas que eu vou citar com mais ênfase. O Gabigol, ele tem uma série de questões de saúde, né? E ele é o nosso Posso Ajudar, ele faz parte do nosso núcleo inclusivo. Ele é o nosso Posso Ajudar lá. E isso, por si só, quando eu faço da inclusão um poder de independência, né, para a família dessa pessoa, ele gera uma renda, ele ajuda com dinheiro em casa, a gente não deixou a limitação dele atrapalhar a vida dele. Óbvio que, pô, não tem como não atrapalhar 100%, entendeu? É atípico. Mas, quando eu faço com que ele gere uma renda, que é uma coisa que dificilmente iria acontecer, cara, pelo trabalho dele, que ele executa bem, eu aprovo, isso é maravilhoso, porque a família já fica feliz. E a gente fez lá um festival de audiovisual com todos os adolescentes que faziam todas faziam aula de tudo lá, de todas as pastas. E a gente falou, cara, façam um vídeo, né, um filme de 1 minuto no celular, na horizontal. O pessoal da comunicação lá organizou, explicou as regrinhas e a gente vai fazer um festival de cinema aqui chamado CineBF. Cara, um grupo de jovens escolheu o Gabigol para ser o tema. E o tema era o que te motiva? O que te motiva? E falaram sobre a vida do Gabigol, né? E aquilo foi bem maneiro, porque a gente viu o Gabigol sensibilizando adolescentes. E quando a gente viu o vídeo, a gente falou, cara, a gente reclama de tanta coisa, né? A gente tem tanta facilidade, né? E em vez de agradecer e entender os problemas e ir para cima deles, a gente, às vezes, se perde tanto. Em vez de pensar na solução, você fica pensando no problema e o cara tá ali rindo, ele nunca atrasa. Ele é o único funcionário que nunca atrasou na história do Instituto, é o Gabigol. Ele sempre chega antes. E sempre tá com um sorriso e abraça todo mundo e fala com todo mundo. Gabigol, beijo. Sou teu fã. E ele é um cara que me emociona muito. E poder fazer isso por ele é uma parada que deixa a gente muito feliz de dar a oportunidade. Então, sempre que me perguntam, eu sempre cito ele, porque é um cara que tá no nosso dia a dia ali. Sim, eu conheço ele, estive lá algumas vezes. Inclusive, Amanda, tô te convidando também para ir Eu lá vou, pra gente conhecer. É muito legal, é Você é muito muito bem-vinda, legal. Amanda. eu Vai lá vou. conhecer. Quero ir na creche, ver como tá Vambora. agora, né? Vambora. Porque assim, a mente ainda tá na mente de criança, né? A Sim, rampinha, e você sim. falou que já fez obra em tudo, então assim, me bate muita curiosidade de ver, porque querendo ou não, assim, a creche ela ajudou muito a minha mãe, porque a gente sabe que hoje é muito difícil você encontrar um lugar para deixar os seus filhos, e literalmente eu ficava se eu não me engano, era 7 da manhã ou 8, um negócio assim, 8 às 5? de 8 às 5. E aí, assim, tinha todas as refeições, tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo bem que eu aprontava, né? Faz parte. Soninho da tarde. Soninho da Soninho da tarde. tarde, Pô, Soninho da isso tarde aí, é o soninho da maravilhoso. tarde, Tiveram lá. e a gente era muito cuidado, muito bem cuidado, né? E com isso, voltando ao que você estava falando, uma coisa que me tocou muito, eu vou te perguntar. E o Uhum. que te motiva, né, dentro do instituto, entre as ajudas, entre as crianças, adolescentes? Cara, o que eu mais gosto ali, com certeza, é o contato com essa galera toda. Eu gosto muito de me comunicar com eles, de entender, de realmente ver que o que a gente está fazendo aqui não é em vão. Óbvio que é muito movido pelo legado, eu sou muito apegado ao meu avô, ao rei Davi. Tá em bom lugar hoje, com certeza. Meu avô era um cara que ajudava muita gente. E ele sempre me falou que o tio Anísio era assim, né? Então, me foi ensinado, né, que ser um homem de bem, ser uma pessoa de bem é entrega, né? Não é falar, eu frequento isso, eu não mato ninguém. Não, isso é tua obrigação como pessoa, irmão. Você ser minimamente civilizado não é uma coisa absurda. É normal, você tem que ser, pronto. Agora, você fazer além, você olhar para as pessoas e não ficar no teu mundo preso, isso é muito bonito, né? E como as pessoas que eu endeuso, elas tinham esse viés, isso me foi estimulado, né? E eu vejo muita graça nisso. Você tá cansado, mas você tá sorrindo, você tá... E isso ser genuíno, isso não ser uma coisa forçada. Porque quando é forçado, uma hora a tua máscara vai cair. Sim. Eu sempre fui de me comunicar muito, de ter o olho no olho, de ter aquele contato ali. E hoje eu sinto que eu tô usando isso na coisa mais legal que tem e na coisa mais honrosa que tem também, né? Então, eu era ator antes, já tive outros trabalhos, mas onde eu tô agora, eu acho que eu não penso em sair, eu acho que eu penso em evoluir
nesse viés do social Sim, mesmo, né? sim. Onde eu tenho a troca Se com encontrou mesmo, né? exatamente, com o meu público, com o nosso povo, que a gente possa representá-los e ajudá-los da maneira que tem que ser feito. Mas assim, esse contato também gera algum tipo de desafio, né? O tempo inteiro. Quais são as maiores dificuldades, assim, no dia a dia, o que você enfrenta, dentro dessa gestão? Cara, quando a gente fala de social, a maior dificuldade sempre vai ser o financeiro, sempre vai ser o dinheiro. Né? Graças a Deus hoje a gente tem um planejamento muito interessante. Eu sempre falo do político social nessa hora. A gente tem braços políticos, é impossível você não andar com braços políticos, né? Mas é um político diferente, porque a gente pensa no mecanismo político para tornar possível que o serviço seja entregue. Mas quem está entregando sou eu, não é a pessoa que está trazendo ou viabilizando essa verba. Então eu consigo estar ali atestando que está sendo usado para o que foi pedido, eu consigo atestar a qualidade e eu consigo falar com aquela mãe e acolhê-la da forma certa como uma grande família do Estudo Beija-Flor. Porque os outros desafios são normais de todas as empresas. Sim. Ter o interpessoal ali, a questão dos funcionários, ver o rendimento, mas só que eles eu sempre falo para eles, vocês não vão ver vocês trabalhando mais do que eu. Eu vou estar aqui todos os dias, eu vou estar aqui mais tempo do que vocês, eu vou chegar antes, vou sair depois, vou fazer as minhas atividades aqui dentro também. Então, assim, isso acaba motivando eles. Então, hoje eu tenho um time no Instituto muito bom, são mais de 100 funcionários que a gente tem lá. E a galera se motiva também, eles recebem, são remunerados. Lá, a regra que a gente tem lá, voluntário que trabalha de graça tem que ser Abrão da Vida. Ou então alguém ali que realmente não precisa, que queira fazer um atendimento médico, que são coisas mais específicas. Mas tirando isso, a gente contrata para que o funcionário ele tenha a obrigatoriedade e execute o serviço com excelência, porque ele recebe para estar ali. Só que eles são motivados porque o bichinho do social picou eles também, e eles gostam. O gostinho de estar fazendo bem é muito bom. Essa questão de sair, chegar antes e sair depois, já vi stories seus saindo de lá 10 horas, 11 horas, Gosto muito. sábado. E nem sempre eu tô trabalhando, às vezes a conversa ficou boa demais com os alunos, com as mães, com os pais, e a gente acaba de fazer atividade junto, fica conversando, deslumbrando salas que eu almejo ter, espaços novos, entendendo o que, que eles acham que tem que ter, e a conversa vai. O segundo andar lá Exatamente, em esquece. obra, tem muita Tem coisa muita aí. coisa para fazer ali ainda. Para você, qual a dificuldade, né? É manter o projeto ou fazê-lo crescer? Cara, eu boto as duas no mesmo lugar, né? Porque quando eu falo da verba, é a verba mantenedora e a Sim. verba de investimento. Óbvio que manter o custo é menor, porque eu já tenho ali acontecendo, né? Mas como o nosso planejamento tudo bate da mesma forma, né? Eu acho que as duas estão no mesmo lugar, mas a questão de fazer crescer é mais difícil porque eu entro em obra, tem toda essa situação e eu não quero parar a atividade, então eu tenho que isolar a área bem isolada, respeitar todas as regrinhas ali, né? Mas esses desafios a gente cai para dentro, irmão. O que a gente quer ver, a gente já viu uma etapa da obra lá entregue, das melhorias que a gente fez, então eu quero fazer isso de novo. Sim. E quem vê assim de fora não imagina o tamanho Sim. que é lá dentro. Sim, Eu mesmo, muito quando grande. fui, eu me surpreendi, É muito porque tava acostumado a ir pra quadra toda quinta-feira, todo sábado, tava Você ali. desce aquela rampa ali, é um mundo Nossa, é diferente. muito diferente, muito diferente. Mas até falando sobre isso em relação ao carnaval, muitas pessoas ainda enxergam a escola de samba apenas como carnaval, só ali no janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro. Como você vê o papel da Beija-Flor em Nilópolis na vida das pessoas durante o ano inteiro? É o maior ativo da cidade, né? Ao meu ver. Eu acho, inclusive, que se trabalha muito mal a imagem da Beija-Flor dentro da cidade. Acho que a Beija-Flor ela é uma grande captadora de tudo, né? A gente está falando de uma marca famosa internacionalmente. Carnaval, sob a gestão do Gabriel, não é porque é meu primo, não, cara. Que ele conseguiu de botar para o mundo que é o carnaval, a gente pega os números dos últimos anos, eles são recorde, né? Ele quer recorde atrás de recorde, muita receita, enfim, a gente bota o Rio de Janeiro como potência mesmo na aba turística, né? Então, assim, na cidade não vai ser, óbvio que vai ser, a gente só precisa que seja feita políticas em relação a isso, né? E eu sei que muita gente pensa nisso, né? Porque a Beija-Flor é a cultura, é uma manifestação maciça de cultura e uma cultura muito bonita que tem que ser mostrada, né? E é bizarro que a gente fale que isso só acontece numa parte específica do ano, quando que não,
né? Inclusive, é uma das coisas que o Gabriel briga, o direito do sambista, o direito de quem vive de carnaval. As pessoas precisam se manter ao longo do Sim. ano. E a gente pensa também nessa manutenção. É óbvio que, pô, a Beija-Flor, ela tem os braços sociais dela para se manter durante um ano. Então a gente fala de Beija-Flor falando do social que ela faz através do Instituto, através do projeto das quentinhas com o Pedro, com a tia Débora, através dos atendimentos que a gente tem em quadra, né, com o Jaiminho, com todos os nossos outros parceiros que a gente tem lá, através da Selminha agora na Escola Mirim, que a gente já... A Selminha, ela tem uma pauta muito importante na Mirim a respeito da cultura antirracista. Sim. E a gente falou, agora que nós não temos essa correria de carnaval, é o momento da gente trabalhar isso com as nossas crianças, é o momento da gente ensinar, né, ela ensinar, né, que a propriedade é toda dela, eu só dou força e sou um grande incentivador, porque eu acho que é muito importante mesmo, né, daquela criança crescer se valorizando, entendendo o valor dela dentro do samba e fora do samba também, né, como pessoa, com dignidade. Então é um momento que a gente vai conseguir trabalhar várias outras coisas inerentes do carnaval. Mas também eu consigo entender que existe um movimento já de, por exemplo, a mostra do tema do samba enredo, né? Já se faz um evento em relação a isso. Mês que vem. Mês que vem, exatamente. Então a gente está começando a criar pautas para que a gente tenha em mais momentos a escola de samba em evidência, não só no carnaval, como se o carnaval fosse o grande campeonato. Mas essa preparação ela é interessante. Você acompanhou a disputa de samba, Sim. né? Eu fui em todas também. É maneiro, é imersivo quando você tá ali, né? E isso passa pela profissionalização, né? Os convidas também, que as escolas, Sim. porque assim, o carnaval realmente não para, né? Tá dando esse tempinho, agora começam a desmontar lá no barracão, inclusive ano passado eu Sim. fui lá até filmar, mas aí já vem a escolha do samba enredo e começa uma Os escola, estudos. os estudos, uma escola convidar a outra, inclusive é importante salientar sobre a Sonho do Beija-Flor, que antes mesmo da escola ser criada, as crianças não iam no sábado só durante o carnaval. Não. As aulas, elas acontecem durante o ano Esse todo. projeto chegou a ser parte do Instituto. A Selminha foi a nossa coordenadora de carnaval, dessa pasta cultural, né? E aí, quando cria-se a Sonho, né? A gente fala, cara, vamos desmembrar isso do Instituto para eu dar uma liberdade de trabalho, para a gente ter um CNPJ diferente, conseguir trabalhar verbas nesse CNPJ diferente do nosso, né? Porque... E aí a gente abre mão da pasta de carnaval e deixa na mão da Escola Mirim. Nessa época eu ainda não ia, eu não estava, né? Era minha mãe, que era vice-presidente. Por motivos pessoais ela sai, e aí eu fui comunicado que eu tinha que estar lá. A gente gosta de desafio, a gente gosta dessas cores. Aí eu falei, vambora. Ainda mais que com a Selminha, que é uma grande dupla. A gente se ama muito e gosta de trabalhar junto. Sim, ela é minha madrinha, inclusive, um beijo. Ela já esteve aqui. Pode voltar, tá? Que a gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para Verdade. falar. Com certeza. Mas eu fico imaginando você falando, né, ali, de tantos projetos na presidência do Instituto, também o Sonho do Beija-Flor. Dormir quando, assim? Pô. Que horas que dorme? Porque durante o carnaval eu via que você Caras que estava em dormem, caras tudo. assistem uma série. Não, a série eu tô devendo, inclusive, peço desculpa pra minha noiva, que a gente tá, graças a Deus ela tá na correria também, mas a gente dorme na hora que dá, cara, a verdade é essa, porque além de estar no instituto trabalhando, eu gosto de fazer as atividades, então eu faço jiu-jitsu, faço beach tennis, vou começar a fazer um futebol de vez em quando também, quero treinar o meu inglês nas aulas de inglês, então eu tenho um tempinho disponível, eu tô me enfiando em alguma aula, até mesmo para mostrar que é bom mesmo, então eu gosto de estar presente fazendo, mas realmente... Teve um dia que eu postei um vídeo lá anunciando alguma coisa, o Gabriel mandou pra mim, você precisa dormir, vai descansar que tua cara tá inchada. Eu falei, daqui a pouco eu vou. Mas realmente é assim mesmo, é corrido. E a gente falando do Sonho do Beija-Flor, que foi o primeiro ano, né, do desfile, eu também estava lá, né, você falou como nasceu essa ideia, através da ideia de desmembrar e tal. E a Selminha, né, ter a Selminha como presidente é uma força muito grande, traz um peso simbólico. Qual a importância dela dentro desse projeto? Cara, absurda. Selminha, não sei nem se ela tem noção do que ela é, né? A gente tem uma maneira muito feia de só pensar sobre a grandiosidade das pessoas depois que elas se vão, né? Mas eu converso muito com ela, porque eu fiz história com a Escola Mirim do lado de uma pessoa histórica, que é a Selminha. E assim, a Selminha ela é uma mãezona. A gente tem um carinho muito grande, de uma cumplicidade absurda, muito carinhosa, extremamente carinhosa, Sim. muito sincera com seus sentimentos, né? E eu gosto muito disso. Gente, gente.
né? Não é gente que te bloqueia, que só te dá 10%. Não, ela tá ali, ela é intensa e eu gosto muito disso, né? E quando eu entrei no lugar da minha mãe, eu fiquei tipo, caramba, a minha mãe e essa mãe, elas são amigas, ela já tem isso, tipo, de se gostarem, de se entenderem, tomara que eu tenha. E aí na primeira reunião eu falei, esquece, já deu certo. Selminha é igual a gente, gosta de trabalho, e eu já tinha tido pouco tempo de trabalho com ela no instituto, né? E só serviu para deixar a gente mais alinhado, que a gente virou realmente grandes parceiros e sensação de desfilar com ela ali, né? A gente nos cargos da presidência, vendo aquilo acontecendo na nossa Pucaí, tivemos muitos contratempos, porque foi o nosso primeiro ano, muita coisa a gente descobriu em cima da hora, as plenárias, inclusive parabenizar muito a Elias aqui por tudo que eles fizeram, todas as portarias, a FIA, o juizado, a gente se sentiu muito acolhido, porque a gente está trabalhando com criança, né, cara? Então é uma responsabilidade muito grande. E a gente conseguiu ali passar por todas aquelas etapas, entender tudo, entregar um carnaval que ano que vem a gente quer que seja muito maior. Mas assim, debutamos na Sapucaí, debutamos na Mirandela, foi maravilhoso e ter a Selminha participando disso realmente é uma coisa que eu vou falar em muitos anos. Não, eu e Selminha fizemos isso aqui e foi maravilhoso. E só a gratidão de ter caído essa oportunidade no meu colo. Né? E falar sobre ela ser carinhosa, assim, quem já conhece da Beija-Flor sabe esse carinho, mas, por exemplo, no Natal, dia 24, ela me liga, a gente ficou 1 hora no telefone, 1 hora e meia, ela conversando, ela se abrindo, aí a gente vê, assim, a pessoa daquela magnitude e ali conversando, se abrindo, entendendo, dando, assim, tendo a confiança de falar aquilo que ela estava sentindo. E aí ela surge com a ideia do Soberaninho, Soberaninho. de ir gravar no dia 24. Eu estava na quadra da Beija-Flor, 8 horas da noite, né, gravando lá, porque ela queria colocar a roupa no dia 24 de Natal. Eu parei a minha ceia, ela falou, você topa? Ir lá? Eu falei, vamos, vamos. E assim, por quê? Era ela também. Tem a Beija-Flor, claro, que eu sou apaixonado, todo mundo A pessoa sabe. quando te cativa, É, ela... e assim, porque talvez se fosse qualquer outra pessoa, a pessoa teria que entender, não, é Natal. Eu tô com a minha família, tô fazendo Sim, alguma coisa, não tem como. Mas não, eu falei, eu vou. Aí quando foi ver, a gente pensou que ia ser algo rápido, a gente ficou lá mais de 3 horas na quadra e foi bom. Entende? Porque estava ali com sim, ela e vivendo o momento também do mascote da escola, sim. que eu vesti aquela roupa também. Quente. Quente. Eu saí pingando de suor, pingando Aquilo de ali suor. pra mim já tá garantido nos próximos desfiles aí com a gente. Meu irmão, Eu coragem. Tava muito quente aquele dia. Meu Deus do E as céu. crianças pisavam no pé. Selminha, Pega coloca o o bico do Soberaninho, ventiladorzinho. né? Puxava o bico e quase tira, arranca a cabeça. Muito bom. Mas foi muito bem, bom. foi bem legal, né? Aí agora, falando sobre a Escola Mirim ainda, né? Essa parte lúdica, essa parte divertida, mas também é um caminho, né? Para formar cidadãos, né? Formar artistas, Sim. porque ali eles aprendem realmente, né? Eles aprendem o samba, aprendem os instrumentos. Eu vi os intérpretes E sem na contar Mirandela, também que coisa a linda. participação tem que ter uma nota boa, né? Sim, a gente Então a sempre... criança ela tem que estar ali Selminha empenhada dos passa dois dever de casa, lados. ela É fala isso sobre a aí. história da escola, ela fala sobre Trabalhos. cultura antirracista, ela fala sobre tudo ali. A gente tem uma biblioteca só de autores pretos, isso é maravilhoso, porque eu vi, isso eu vi e foi maravilhoso. A criancinha veio com o livro da bailarina e ela, tio, sou eu. Falei, cara, representatividade, que coisa maravilhosa. E ela trabalha isso muito bem. E é isso, é mostrar pra eles que pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Sim. Quer estar aqui? Tem que merecer estar aqui, mas se Sim. tiver também, a gente vai estar contigo até o final. E Sim. E a gente vê as crianças lá, elas são muito inteligentes. muito. Muito. Eu estive na biblioteca, né, falando justamente sobre esse projeto, que teve uma aderência muito grande, porque os livros foram doação. Foram doação, todos. E hoje, assim, tem muito livro lá, muita gente quis participar. E as crianças realmente E elas leem leem. aqueles É, livros. exatamente. Eu também fiquei incrédulo quando eu fui ver. Quando eu vi a menina mostrar a bailarina, eu falei, Elas meu Deus do leem. céu. É muito legal, porque assim, hoje a gente não se encontra numa biblioteca, né? Não. Sim, é E muito você- difícil. Muito difícil. No ter instituto a gente tem uma também. Ter Mas um espaço onde você incentiva essa criança a estar tirar lá do lendo celular um pouquinho, né? é muito bom. Cultura e
melhorar tudo ali, vocabulário, leitura, você melhora a sua Sim, fala. sim. E tudo, dança. Gente, o que era comissão de frente naquele Maravilhosa, né? desfile? A Helena Lindo, tirando onda lá, lindo. solando. A Valéria mandou bem demais. Não, o desfile tudo eu fiquei apaixonado. Dentro assim da Sonho do Beija-Flor, quando vocês veem, eu tava falando sobre os intérpretes, porque muita gente comentou lá quando eu postei na Soul Beijo, olha o futuro neguinho. Quando ele mete o beleza, 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 beleza. fala, É pelo amor de igualzinho. Deus, Pedrinho, tu é o É. cara. Existe realmente essa ideia, assim, não uma projeção, né? Até porque para não gerar uma responsabilidade nessas crianças que elas estão ali aprendendo, mas estão se divertindo Sim, também. com certeza, tem que Mas ser divertido. da escola Mirim ter, assim, essas crianças, levar essas crianças para que sejam nomes da Beija-Flor? Totalmente, eu acho que é uma situação muito análoga com as divisões de base do futebol. Né? As crianças estão ali porque elas gostam, elas estão se divertindo. Mas a longo prazo, elas podem estar municiando o clube profissional. Né? Então eu penso ali, até porque assim, nós somos de uma escola, né, falando pela Beija-Flor, nós temos uma escola que olha para a sua comunidade, olha para os seus, para trazer para dentro da escola. A Lorena é um fruto disso, que Sim. vem sendo preparada, esteve no instituto, dava aula lá de samba, ela é a nossa monitora, continua dando aula de samba, inclusive lá de Samba Show, ela é a irmã dela. Na verdade, a família da Lorena toda trabalha comigo no Eu ia falar instituto, que toda. família incrível, né? Exatamente, toda vive Beija-Flor o tempo inteiro, e graças a Deus eu tenho eles lá comigo. Beijo para vocês todos, tá? Então, assim, eu acho que é um pensamento, é um raciocínio lógico, entender que eles estão aqui e podem chegar até aqui. Pedrinho e todo mundo ali do carro de som são muito talentosos. A nossa rainha, Nathalie, ela acabou de ver Incrível. uma rainha surgindo. Óbvio que ela pensa, pô, será que um dia eu vou estar ali? Já sou a rainha aqui. Mas ela já está treinando, né? Ela já está sabendo como é por um momento ser centro das atenções ali, estar na frente da bateria. E já existe um intercâmbio muito grande na bateria e na ala de passistas. Né? Eu lembro que no processo dos ensaios da Mirim, vieram duas passistas, não vou lembrar o nome agora, meninas, desculpa. Mas elas me procuraram e falaram assim, tio Caio, fui aprovada na ala de passista da escola mãe. E a gente via ela sábado e via elas quinta-feira lá, e elas com o maior sorriso assim, tá vendo? Eu tô aqui, gente, caraca, do caramba. E bateria também. A gente tem muita gente na bateria da escola mãe que é novo e já tá tocando no profissional e tá na nossa bateria ali, e é uma das justificativas do porquê que a bateria é essa potência, porque a galera nova já tem talento para estar jogando junto com quem já tá há mais tempo. Então eu acho que é questão de tempo mesmo, acho que Eu é acho que consequência. isso que é bonito dentro da escola, né? É literalmente você cultivar aquelas crianças para que elas venham para a parte adulta, né? Igual a gente sabe que a Beija-Flor é a única escola de samba que a rainha de bateria é da comunidade. Sempre Sim, foi. obrigatoriamente. Entendeu? Então, assim, é muito bonito ver isso, né, de uma comunidade que ela vem da própria comunidade, ela vem das escolinhas, ela vem ali da Uhum. creche. E é muito bonito ver isso dentro da escola de samba, da Beija-Flor. É isso, a gente tem que dar lugar para nossa gente. Assim, a pessoa pode ser apaixonada pela Beija-Flor, vai ter espaço para ela, inclusive, tem algumas musas, já tiveram algumas musas, Sim. mas a comunidade tá ali Com certeza. total, sabe? E eu gosto muito de falar, quando a gente fala sobre essa questão de ser apaixonado, né? A gente fala do Samuca, do Samuel de Assis, Sim. que ele levou o sarrafo pra mim aí, pra quem eu sou apaixonado, eu quero fazer parte da comunidade. Porque a gente foi numa terça-feira à tarde, o cara tava no meio da quadra pintando o chão. Eu falei, irmão, esquece. Ele está em tudo. Ele tá em tudo. Eu falei, Porque- como a gente não te respeita como igual? Porque assim, eu falo com propriedade porque eu vivo a Beija-Flor todos os dias e vivo em Nilópolis. Quando eu cheguei ali terça-feira de tarde, que eu vi ele lá, eu falei, pô, respeito. Festa das Respeito. Baianas, tudo que qualquer Respeito evento. máximo. Quem for famoso e quiser vir pra cá, eu vou falar o que tu faz. E a gente fala mesmo, ó. Quer fazer parte da comunidade? Mas o Samuel fez isso, isso e isso, ó. Faz também. Não, mas é muito bom a gente ver isso, porque querendo ou não, entende a escola, né? Exatamente. Entende? Não Exatamente. é chegar só sugando a energia que a escola tem, não. É Ou tudo botando a mão na massa. E eu vou além ainda. Como a Beija-Flor ela é uma escola que dá voz pra tua comunidade, a comunidade ela tem que te aceitar. Sim. Porque não adianta você falar que você defende, que se eles acharem que você não é, os horários vão ser assim, Esquece. o que você tá fazendo aqui? Em relação... E vai descer, vai querer ir lá embaixo, vai querer estar no meio da escola. Eles vão olhar pra tua cara, vão dar aquele sorriso meio amarelo. Em relação a tudo, porque a comunidade, eu entendo a Beija-Flor muito assim, quando tem algum tipo de problema, algo que eles não gostam, o que aconteceu com o samba do Laíla em 2025,
que fizeram algumas mudanças que a comunidade começou a reclamar muito. Não, isso não tá legal, isso não tá legal, isso não tá legal. Seu Almir olhou pra comunidade, viu que estavam pedindo essas mudanças e aí mudou. O samba realmente mudou. Mas é aquilo. Vão brigar ali dentro pelo bem da escola, mas defender do lado de fora. Defendendo lá de fora. Ninguém fala mal da Beija-Flor pra quem torce pra Beija-Flor. Exatamente isso. Ninguém. Mas é igual mãe, né? Eu posso falar mal do meu filho, mas Mas você isso, você não, não, exatamente, você não. exatamente. É por aí mesmo. E sobre, só lembrando que você falou da Nathalie, que menina educada. Ela é um amor, assim, e desde sempre ela já era da ala de passista da escola mesmo, né? Talentosíssima. Talentosa. Então, assim, ali a gente vê muito isso mesmo. As crianças, elas são educadíssimas, elas conversam sobre tudo, chegam. Então, isso também é muito importante, Sim. porque vai se criando esse respeito pelas pessoas, pela escola. Não pode chegar ali, né, e achar que é qualquer coisa. Não, a escola tem a sua Com tradição, certeza. é preciso ter esse respeito. E eu vejo muito isso com as crianças ali e com Com quem tá certeza. Com Sim. certeza. na escola. Agora, Caio, falando um pouco mais sobre você, Hum. né? Você é formado em artes cênicas, Sim. né? Eu pesquisando um pouco, falei, caramba, tem isso aqui, artes cênicas, porque eu não imaginava, Sim. realmente. Quem me conhece agora não acha que eu vou ser formado nisso. Tive minha fase de ator. É interessante, que não passa, né? É uma A fase- gente sempre é um pouquinho, sempre usa o que a gente aprende nas artes na nossa vida, né? Em que momento assim a arte entrou na sua vida? E te levou a escolher o caminho das artes cênicas? Cara, desde sempre. Meu pai sempre foi envolvido com música. Meu pai era cantor, era percussionista, então eu sempre ia para estúdio, sempre ia para tudo isso. Eu sempre fui um cara muito desinibido, né? Sempre gostei de me comunicar mesmo, de falar, nunca tive vergonha nem medo de público. Então, desde de novo, eu era incentivado para isso. E aí, estudei violão, né? Fiz teatro desde novo. Fiz teatro em Nilópolis, no falecido Tim Lopes, aquele teatro Fiz antigo. teatro ali Cheguei a também. fazer teatro lá, Muito legal. né? E aí, quando eu acabei na escola, eu já fazia algumas coisas de teatro. Sempre falavam que eu tinha um certo talento para isso, né? Até porque eu acho que isso se estuda, é técnica. A gente tem a mania de achar que uma pessoa que não é tímida, ela é um bom ator, é uma boa atriz, só que os melhores atores que eu conheci, eles eram tímidos, né? Que eu vi na faculdade, assim, eles não eram tão que nem eu de chegar e conversar. Porque aí você entra na parte mais técnica. E aí eu fiz artes cênicas, fiz musical, gostava muito de musical, né? E por um momento da minha vida eu achava que eu ia viver disso, né? Mas aí os caminhos que a gente vai conhecendo. Eu sempre gostei muito de gerir também, sempre tive esse viés administrativo, que é onde meus estudos estão mais concentrados agora, que é onde a minha vivência também tá, né? Mas assim, eu falava que, pô, por que eu não fiz ADM, por que eu fiz arte cênica? Mas eu já tive as minhas respostas de que a arte cênica me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje, então eu não mudaria nada não, até porque eu aprendi muita coisa lá. E essa formação também influencia no seu olhar ali dentro do Instituto, dentro da Beija-Flor, entendendo a arte, a cultura como instrumento Muito. de transformação, né? Muito porque quando a gente leva o estudo da atuação ali a fundo, né, a gente vai falar que o ator ele trabalha no desconforto. Se você está confortável é porque o trabalho não está sendo feito. Então você Verdade. precisa estar sempre desconfortável. E render no desconforto é uma coisa muito boa para o mundo que a gente vive hoje. E uma coisa que a atuação ela te dá, né, é quando você consegue desligar os seus pensamentos para tentar entender o ponto de vista do outro. E eu te falo que você não ganha uma discussão se você não fizer isso. Porque não adianta os meus argumentos servirem para mim se eu estou discutindo com você. Eu tenho que entender como você pensa para eu saber o que eu vou te falar, para eu te convencer de determinada coisa. Então, o exercício, né? Eu fiz muito tempo teatro, então esse exercício de você baixar as suas convicções e entender o personagem e estudar para você entrar naquela camada, né? O psicológico ele vem primeiro, para depois você entender como isso reverbera no seu corpo. Se é um cotovelo mais inclinado, qual é a postura que ele tem, qual é a entonação da sua voz. Então são muitas camadas de criação de personagem que te tiram no seu lugar de Caio e me colocam no local daquele personagem. Então é uma coisa que você traz para a vida, porque você treina a outra ótica que não é a sua. Então você começa a entender o lado do outro e o social, primeiramente, é isso, né? Eu tenho que Consegue entender até- aquela pessoa para eu conseguir dar aquela consegue entrega. até enxergar, né? Melhor o Muita outro, né? coisa, muita coisa.
É porque o papel nada mais é do que você interpretar algo que não é você, É, né? Então, Exatamente, exatamente. precisa entender, né? Exatamente. São camadas. É conseguir literalmente enxergar o que o outro está necessitando naquele momento, né? A gente vê uma criança fazendo esporte, mas estava 100%, agora não está mais, não, está acontecendo alguma coisa. Exatamente. Por quê? Vamos Isso, tentar ajudar. isso. Nunca é uma coisa só, assim, né? Nunca, nunca. O que que aconteceu? Baixou o rendimento por quê? É, A Existe criança que começa a motivo. faltar, isso, Uhum. isso. sempre tem. Sempre tem algo, né, por trás ali do que possa estar acontecendo. A gente sabe que o esporte, a educação, ela salva uma vida, né? Muita coisa. E aí a gente entender que aquilo que a gente leva é literalmente uma transformação para um futuro melhor, é enxergar o outro mesmo, né? É isso. É isso. Sim. É, Kai, você representa uma nova geração dentro da Uhum. Beija-Flor, né? Pensando no futuro, o que que você acha que precisa evoluir dentro das escolas, não somente da Beija-Flor, das escolas de samba, e qual é o seu maior sonho para o Instituto e para a comunidade de Nilópolis? Cara, para a escola precisar. Eu acho que esse movimento de evolução das escolas de samba ele já está sendo feito. Né? Você vê que os modelos de gestão hoje eles são bem. A resposta deles é muito mais rápida. Né? É um grande business mesmo. Né? E assim como os clubes de futebol viraram SAF, outros se capitalizaram, ou tem uma grande empresa por trás, né? Eu vejo as escolas indo para esse caminho de sustentabilidade financeira, elas têm que se pagar, e vejo buscando meios que não seja só o óbvio que tem que ter, né? Esse investimento do governo, porque é um ativo do Rio de Janeiro. Né? Mas eu vejo elas pensando como marca, que eu já acho que é uma coisa muito boa. Porque eu quero ter a camisa da minha escola, eu quero ter o estojo da minha escola, a caneca da minha escola, então isso gere renda para a escola que Verdade. detém os direitos sobre a marca dela mesma, porque ela comunica uma comunidade. Então, encarar ela como produto também é muito importante, porque a gente está falando de dinheiro, né? E a gente precisa de dinheiro para fazer essa roda girar. E eu acho que a visão do Gabriel, que é um cara novo, as melhorias que ele já fez no carnaval como presidente da Liesa, a questão do som, pra mim. Eu tava falando esse sábado lá que, caraca, a Mirandela podia ter sistema de som, a diferença que dá, né? Porque o que que aconteceu? Eu nunca tinha visto como que fica enquanto o pessoal tá esperando a escola. Por quê? Eu venho filmando a escola. Só que eu tive que sair antes, porque eu tinha um evento e era longe, eu não consegui ficar até o final do desfile. Então, a Beija-Flor já estava desfilando, mas estava ali perto da Nossa Senhora Aparecida, da Que igreja. tá na Praça dos Estudantes não ouve a bateria. Quando eu cheguei, fui passando assim, o pessoal ali, tipo assim, esperando Aham. sem. Eles animam quando a bateria começa a chegar perto. Se tivesse umas Quando começa a caixas ouvir. de som ali, o pessoal Sim. ouvindo, até mesmo o telão também, né? E ela tá vindo, porque lá eles ainda estão na expectativa de saber se a escola já saiu, nem sabem. Com certeza. Porque não dá pra ver, é longe, 900 metros, Sim, assim, é sim, bem longe. É bem longe. Então eu falei assim, caramba, é assim que eles ficam aqui esperando, porque quando a gente passa, já vê todo mundo animado. Eu não sabia que eles ficavam ali na grade, assim, Sim. esperando realmente. Então é interessante pra um Muito. carnaval futuro, né, fazer. Sim, exatamente. E eu acho que a visão do jovem, né, é muito importante porque, assim, as coisas elas tendem a mudar, elas tendem a. Eu não gosto de usar a palavra evolução porque não é desmerecendo o que veio antes. Eu acho que o que veio antes é muito bom pro público-alvo que se tinha antes. O carnaval ele tá crescendo e tá Sim. pegando pessoas novas. Essas pessoas elas consomem um tipo determinado de coisa, diferente do que quem estava antes. Só que o carnaval, ele fala sobre ancestralidade também de várias questões, não só pelas culturas que são ali manifestadas, mas pela questão das famílias que começaram, que fizeram ele ser o que é hoje. E o Gabriel ele é um cara que ele sabe ouvir quem veio antes, mas ele não deixa de pensar no ponto dele para o que vai vir agora. E, ao meu ver, tá funcionando muito bem, porque ele briga pelo sambista, mas ao mesmo tempo ele inova Sapucaí, ele mete iluminação e faz A aquele som. iluminação esse ano tava linda demais. Exatamente. Eu assisti na televisão e tava a coisa mais linda. Pois é, e bota o som do camarote pra dentro, se o som do camarote sair, multa. Eu acho maravilhoso, minha família vai me matar, mas eu acho maravilhoso diminuir credencial,
Porque era gente pra caramba na pista. Eu te falo, tu vai no Maracanã, você vê a galera rondando lá? Ah, Nem pode. quem tá ali é porque tem que estar. Isso aí. Então, esse momento tem que ser pra quem realmente trabalha, pra quem realmente Sim. é menos oba-oba e mais profissional. Cada vez a gente vai ver menos camisa. Isso é importante. Até mesmo a passagem também do grupo de apoio, né? Que vem ali ajudando os carros. Exatamente. A movimentação A deles lateral, ficou melhor, A né? lateral, exatamente. Porque assim, antigamente se falava brincar carnaval. A gente não tá brincando mais, tem competição, Sim. tem muito dinheiro envolvido, tem torcida, tem sentimento, tem trabalho, as pessoas perdem e são demitidas, ganham e são promovidas, renovadas. Então, assim, a gente tá falando de uma roda que tem que girar. Então, eu acho que essa visão de profissionalizar, né, ela tá vindo com essa nova geração, né, e a gente vê várias pessoas da nova geração, o João Drummond, o Luizinho, o próprio Marcelinho, que muito bom na gestão. E o Almir é muito bom, porque embora ele não seja da nossa geração, ele é um cara que ele dialoga muito bem com a gente. Sim. Ele tem uma cabeça muito aberta. É um cara muito inteligente, é um menino extremamente inteligente. Então ele sabe que ele tem que drenar um pouco daqui. Ele, inclusive, lembra muito a gente de onde a gente veio, de quem veio antes, do respeito, né? A gente tem um cara que ensinou muito isso pra ele, que é o tio Anísio. Então, essa escola Anísio Abrão Davi aí, ele entende muito bem. E isso bate muito em mim e no Gabriel também, porque a gente faz questão de seguir essa escola. Mas ele é um cara que tem esse jogo de cintura, né? Então ele consegue fazer uma gestão muito inovadora. E é bem legal. Sirva de exemplo pra galera que tá engessada, ver que ele é um cara que não é da minha idade, né? Mas que consegue Sim. conversar comigo como até melhor do que os que são, né? Justamente por juntar essa experiência com essa escutativa para estar entendendo como eu vou falar com esse moleque de 80 anos e ele vai entender o que eu tô falando. E ele consegue. Não é um presidente sisudo, né? Nem um pouco. E a gente vê que assim, é uma inovação com respeito à tradição. Exato. E um respeito que se estende à comunidade total. Eu, em 2025, entrevistei o seu Anísio lá na Mirandela. Que honra. Né, uma honra, foi assim, tremendo, né, para falar ali com ele, mas ele super solícito. E eu perguntei para ele qual era a importância do desfile na Mirandela, né? Que são 63 anos desfilando. Qual a importância desse desfile? Aí ele falou que sem comunidade não tem carnaval. Verdade. E ele tem um amor e um respeito pela E comunidade. as pessoas por ele também. Verdade. Ele vai passando, as pessoas gritando, chorando, se O fruto não emocionando. pode cair longe da árvore. Isso. É recíproco. Ele sabe o que ele é, mas ele também sabe o que eles são. E é muita questão também da humildade, né? Muito. Eu vejo isso muito também com o seu Almir. Quando quero conversar alguma coisa com ele, ele marca, me recebe lá na cidade do Sim, samba. ele é acessível. Super acessível. E ver também essa questão de eu não ser o presidente sisudo. Teve lá a roda de samba da Beija-Flor, né? Que é o esquenta. Tava ele lá no meio sambando com todo mundo. Se E isso é esquenta legal pra porque deixar a saudade. esquenta. Eu fiquei, isso aproxima. Aproxima as Muito, pessoas. muito. Caramba, ele tá aqui, ó, com a gente. Sim. Não tá lá em mas cima, no camarote o tempo Mas todo. é Sim. assim, dizer que é pai e levar os filhos no colo. É É isso isso aí. aí. Não é isso só aí. dizer que é pai e visitar os finais de semana quando der, não. Literalmente tá ali, ó, não, eu vou levo com você, vambora, eu tô aqui juntos, tá todo mundo comendo feijão, vai todo mundo comer feijão. E a gente vê que a Beija-Flor essa comunidade abraçada, Sim. né, por Sim. vocês. Tanto filhos, netos, Sim. todos vocês estão muito ali unidos, né, querendo Sim. estar junto para avançar cada vez mais. Sim. E é muito bom ver essa. Eu posso até estar falando bobeira, mas desculpa por isso. Imagina. Essa reciclagem, né? Da escola, sempre trazendo a tecnologia, sempre trazendo do melhor, Sim. sempre fazendo do melhor. E é muito bom de ver isso na avenida, né? A gente, como telespectadora, assistindo de casa, é lindo de assistir, Muito. de ver e assim, entender que às vezes as primeiras coisas literalmente vem da Beija-Flor. Trouxe uma coisa diferente. Pô, a Sim, Beija-Flor tá trazendo isso pela sim. primeira vez. A Beija-Flor gosta disso. É muito vanguardista. A Jéssica aí. A Jéssica, né? A dupla, né? Como intérprete. E outra coisa, uma coisa que eu achei bonita,
né, que, assim, eu e minha tia, a gente falou, não sei se as pessoas prestaram atenção, que quando a Jéssica veio com qual o nome deles, perdão, O Nino. com o Nino. Nino, eles vieram de mão dadas os dois. A união dos dois não, É. nós somos um só, vambora. Isso Não foi aí. aquela coisa assim, não, você aqui, eu aqui, vamos Não, seguir a escola. Não, Grandes parceiros. o bonito é isso, essa união. Você é minha parceira, me dá meu Porque a escola é bem braço maior, né, e cara? vamos embora. Ninguém pode ser maior do que a instituição, né? Isso, tem uma entrevista que eu sempre cito do Neguinho, porque com esse trabalho com a Sobeja, eu tô ali para evidenciar o componente. Claro que componente é todo mundo que tá ali. Sim. Então, tem os destaques, tem as musas, tem os intérpretes, mas tem o componente de ala, que tá ali sem celular e quer ser visto. Muita gente manda mensagem falando assim: a gente chega em casa, fica nos stories para ver Que se a gente apareceu, em para algum mandar lugar. pra família. E eu pego a entrevista do Neguinho, que ele fala assim: não tem carnaval sem a comunidade, porque se chega no dia, pode ter os carros alegóricos, pode estar todo mundo da presidência lá, e a comunidade diz: a gente não vai, Acabou, cara. acabou. E como você manter ali 4.000 pessoas sem ganho monetário? Ali não tem salário para quem tá ali na ala. Exatamente. É Inclusive, paixão. a gente adia o desfile da Mirandela porque muitos dos nossos componentes sofreram com as chuvas fortes que Sim, tiveram na cidade. sim. Ficou se falando, porque ficou em segundo lugar. Não, a gente Não tem. sempre tem um desfile da Mirandela, até nas piores colocações a gente 11º lugar, desfilou. 8º Que é um lugar. desfile que é um compromisso nosso com o nosso Sim. povo. Não tem nada a ver com o resultado daquilo ali. Óbvio que desfilar Inclusive, campeão é ano muito passado melhor. a TMG transmitiu, né? É, Nas redes perfeito, sociais. a gente fez a Coisa transmissão boa. Mandaram ao bem vivo zaço. lá. A gente foi tentando, né? Vamos Foi, tentar. foi, Foi vamos assim. tentar. E foi bem interessante, Foi. porque a gente fez um estúdio ali na esquina de onde fica o carro de som. Aham. Tem uma tenda. Sim, sim. Foi assim, como algo inicial, tem sempre erros e Sim, acertos. A gente normal. aprendeu, né, com alguns erros, mas estava ali, o pessoal vendo o Vendo, mas desfile. também só da gente também conseguir levar um desfile também, sair de um lugar grande, né, para Mirandela, um lugar para o público, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque é uma Sim. coisa que a escola já faz, ela já não só desfila na Sapucaí, ela traz literalmente para quem não pôde ir, ter o acesso, né? Exatamente. Tem a distribuição de ingressos do setor 1, né, que é Tem. feito lá o cadastramento na escola, mas nem o todo povo, mundo o povo consegue. já fica esperando ela passar por ali para tomar a cervejinha e curtir o carnaval. Tem camarote ali em frente a Pacheco. Ali é todo um negócio ali que é só Nilópolis que vai dar isso. Sim, Só em o Nilópolis. pessoal tem uma laje que o pessoal Tem, bota cadeira de praia. Estacionamento do prédio da esquina da Mirandela com a Batista ali, são camarotes ali no estacionamento, a galera fica lá, filma a gente recebe a opção de vídeo do alto, cara, de onde É legal. tá ali. Os prédios também. E por isso que eu desmenti a fake news de que quando a escola perdeu, fecharam a quadra e expulsaram todo A gente mundo. estava lá, né, cara? Eu estava lá. A gente estava Eu lá. fiquei lá. Inclusive, parabenizaram a escola campeã. Sim, Tocou o gringo samba. Exatamente. E eu tinha filmado isso, eu postei, porque saiu num jornal de grande circulação, que as pessoas acabam levando como verdade. E tipo assim, a quadra fechou, apagaram as luzes, sendo que 8h30 eu ainda estava dentro da quadra. As pessoas são mal intencionadas, né? Às vezes É. usam. São comunicadores que, em vez de usarem pro bem, às vezes de terem compromisso com a verdade, querem falar uma coisa ou outra só para viralizar, só para conseguir Vende mais, né? clique. Notícia Exatamente. Exatamente isso. Como você falou um pouquinho sobre o futuro da Beija-Flor, eu vou te perguntar sobre o que você pensa, né? Quais são os planos para o futuro do Instituto? Eu costumo dizer que o Instituto ele não pode ser finito, né? Se eu vou construir um prédio, tem que ter uma fundação ali para aguentar alguns bons andares para cima. Porque o mesmo raciocínio que eu te falo em relação a dialogar com as novas gerações, eu preciso estar sempre dialogando com a necessidade de quem está na cidade, né? E a cidade vai tendo geração após geração. Como um bom exemplo disso, né? A gente conversando com os nossos apoiadores, com os nossos padrinhos, surgiu a ideia de fazer uma arena gamer. Porque a gente está falando sobre esportes eletrônicos hoje, né? Virou modalidade esportiva você ter uma arena gamer, você jogar um Free Fire, um CS, enfim, várias modalidades de jogos. E
a gente bate aonde? Pô, essa criança da comunidade vai ter acesso a um computador que tem a capacidade de rodar um jogo pesado? Não vai, pô, vamos dar isso para eles. Legal. Vamos montar uma arena gamer aqui, onde eles vão aprender, a gente vai potencializar e vão duelar. Vai ser uma arena bem maneira. Uma das próximas etapas que a gente tem de obra, de melhoria, na verdade, porque a sala a gente já tem, só vai equipar essa sala, é fazer uma arena gamer. Então, assim, eu não gosto de botar limite. Porque eu vou estar sempre dialogando, entendendo novas demandas e buscando meios para tornar essas demandas possíveis. Então, para mim, o meu sonho ali é um tanto quanto utópico, mas é o quê? Que eu atenda todas as como é que eu posso falar? Todas as necessidades, mas tudo que eles pensam sobre o Instituto, né? Eu não quero que eles se frustrem, que eles entrem ali e realmente falem, pô, eu posso entrar aqui e vai ter alguma coisa para eu fazer com certeza que eu gosto de fazer. Então é estar sempre alinhado com a nossa gente. E essa questão do gamer, eu trabalhei por muito tempo na prefeitura de Japeri Uhum. e lá tem um espaço gamer público, né? Que lá as crianças aprendem inglês, aprendem a fazer os jogos, estudo. E lá tiveram visitas, assim, de jogadores americanos, tudo mais, que eles viam aquilo ali como um polo de crescimento Com muito certeza. grande. E, assim, a gente pensa, como tão famoso, quando a gente vai ver até para fazer É muito a famoso que matéria, eu nunca ouvi falar. milhões de É um nicho muito seguidores. setorizado, mas funciona e existe. E Aqui, aí- inclusive, era uma lan house, né? Antes da Pô, gente nossa época virar. de escola, E esquece. aí os meninos vinham, faziam aqui os torneios dele, Uhum. ficavam até tarde jogando, alguns participavam de campeonato. Era legal. Tinha a madrugada, né? O O Coruja pessoal Viradão, ficava, é. viradão. Mas, Caio, a gente tá chegando pro final da entrevista. Assim, passa muito rápido, né? Muito. Ainda mais quando a gente tá falando de coisa que a gente gosta, de coisa boa. Eu queria que você deixasse um recado para todas as pessoas que são assistidas pelo Instituto e também para todas as crianças do Sonho do Beija-Flor, de que o que acredita, né, na verdade, no seu trabalho e sonha junto com você todos os dias, o que você teria hoje para falar para elas, para deixar para elas? Para as crianças e adolescentes, eu falo que vocês são o nosso futuro. Né? Eu falo em meu nome, o nome do Gabriel, o nome do meu tio Anísio, o nome do Almir, o nome da família Beija-Flor, Instituto Sonho. E por serem o nosso futuro, nós queremos estar com vocês, não deixaremos vocês sozinhos. Procurem a gente, continuem frequentando a escola, defendam as cores que vocês amam, que a gente vai estar defendendo vocês e vai estar fazendo o possível e o impossível para possibilitar que vocês tenham cada vez mais oportunidades de fazer o que vocês quiserem e ser o que vocês quiserem, tá? Independente de hate, do que falarem. Se você estiver em casa e a Beija-Flor é a casa de vocês, vocês vão ser livres para fazer o que vocês quiserem. E para todas as pessoas que estão com a gente, é isso. A gente não vai soltar a mão de ninguém do nosso povo, da nossa cidade. Né? Temos um compromisso com vocês, tá? Não é um compromisso político, é um compromisso com a nossa cidade. E a Beija-Flor sempre esteve ali, sempre ajudou e vai continuar fazendo, independente de quem quiser que seja. Então você pode contar com a Beija-Flor, com o Instituto, com a Sonho, comigo, com o Gabriel, com o Anísio, com toda a nossa família, com o presidente Almir, porque a gente está aí para vocês sempre, tá? Então procurem a gente, continuem fazendo o que vocês fazem, porque estamos com vocês e vamos estar. Muito obrigado mesmo por Obrigado ter a vindo. vocês. Assim, foi uma troca muito interessante, né? Foi, Como sempre, foi. é um aprendizado, né? Foi. A gente sempre aprende aqui. Muita E Amanda, finaliza aí pra gente. Muito obrigada. Fiquei Eu mais agradeço. feliz de você ter vindo. Fala para você também que eu participei da creche, fui uma Isso é dessas muito crianças e é muito bom, é gratificante, sabe? Na verdade, ter alguém para quem eu possa agradecer isso, né? Que eu passei, que eu vivi. E antes da gente finalizar, a gente vai pedir para você falar, deixar aqui no Instagram, né? Qual o Instagram do Instituto para o pessoal estar sim. seguindo? É @inche.beija-flor, é isso? @inche.beija-flor, segue a gente lá no Instituto, segue o Sonho do Beija-Flor também, segue a escola, pode me seguir, Caio da Viel. Tudo que tiver relacionado a Beija-Flor, segue, acompanha, que a gente está sempre trocando, trazendo novidades, informando e mostrando o nosso trabalho para vocês, tá? Segue a gente lá. Valeu. E Bota- sigam também, né? O TMG. Siga também a TMG Studio, tá? Muito obrigada. Vocês ficaram até agora assistindo essa entrevista maravilhosa. Vai deixar seu Instagram? Vou deixar o meu. O meu é @danmáximo com 2 O no final.
E o seu, Amanda? O meu Amanda Brito. Não, Amanda Akashi. Akashi. É a Cash, Akashi. Isso. Akashi. Mas E é isso, pessoal. Segue lá a página. Segue também o Instituto de Nilópolis Da Beija-Flor. da Beija-Flor. Sigam, curte e compartilhem. Tchau, tchau. Valeu, Beijo, gente. Tchau.